creiais. E isso aconteceu para se cumprir as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Amém? Que o Senhor possa, através da sua palavra aqui ministrada, lida, nos orientar na mensagem do Evangelho de hoje, de uma forma clara, precisa, incontestável e abençoadora para a sua vida. Amém? Queridos, cada Evangelho enfatiza uma qualidade de Cristo. Se você vai lendo os Evangelhos de Mateus, ele vai demonstrar Cristo como rei. Marcos já descreve Cristo como um servo. Lucas conduz Cristo como homem. E João, Jesus Cristo como Deus. Então cada um enfatiza ou enfoca numa das deidades de Cristo. Como rei, como servo, como homem e como Deus. Sendo que o Evangelho de João, ele destaca a divindade de Cristo. Segue que a morte de Cristo é narrada com ênfase na sua natureza divina. Sabemos que já todas as coisas estavam terminadas, João 19, 28. Cristo foi um homem de conhecimento. No nascimento, seu nome foi conselheiro. E um conselheiro deve saber muitas coisas para compartilhar. Porque um conselheiro deve dar bons conselhos, conselhos úteis. Cristo foi um homem de maior conhecimento que Salomão. Contemplando as ações dos homens, Salomão entendeu muitas verdades. Em Eclesiastes 2, 3 ele diz: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Mas Cristo contemplou o coração do homem. E poderia perceber os motivos independentemente das suas ações. Lucas 5, 22 nos relata isso. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: o que arrazoais em vosso coração? A sabedoria de Cristo, ela ia além da de Salomão, porque na sua deidade, na sua divindade, ele conseguia enxergar o homem por dentro. Uma outra coisa, Jesus Cristo tinha um conhecimento exaustivo das Escrituras. Por quê? Porque ele próprio é a Escritura. Ele está testificando dele mesmo. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O Senhor, ali o João relata aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Amém? Em João 5,39, o Senhor Jesus disse: olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, olha, se está com alguma dúvida, examine as Escrituras, leia a palavra, busque entendimento, busque salvação pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia, pela Palavra de Deus.
Cristo sabia o rumo que a sua vida levaria desde o começo, desde o princípio. Ele sabia todas as passagens da palavra de Deus. E ele não só sabia, ele as entendeu. Ele tinha entendimento, porque elas testificavam dele. Jesus sabia todos os mandamentos das Sagradas Escrituras. Todos os mandamentos que eles precisavam se cumprir, e ele cumpriu todos os mandamentos. Jesus tinha um conhecimento infalível do tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 8, no versículo 5, a palavra diz: o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Mesmo que um homem sábio conheça o tempo de Deus, nem sempre ele pode cumprir o tempo. E, portanto, ele vive em tristeza constante. Cristo discerniu o tempo de Deus. Cristo não discerniu o tempo de Deus independente de Deus. Não. Junto com Deus. O Espírito Santo de Deus, ele comungava com Cristo da mesma forma que o Espírito Santo tem revelado algumas coisas para nós hoje. Como revelou a Simeão. O Espírito Santo traz revelações. E o Espírito Santo trouxe revelações a respeito da vinda de Cristo para algumas pessoas e traz a revelação de Cristo para nós hoje. Lucas capítulo 2, do versículo 26 diz: revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. E movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. E quando os pais do menino, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei ordenava com eles, Simeão tomou o menino nos braços, tomou aquela criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode me despedir em paz, porque o teu servo, segundo a tua palavra, viram a tua salvação. Os meus olhos viram a tua salvação em Cristo Jesus, nessa criança. Aleluia. Jesus sempre esteve contente com o tempo de Deus, porque ele sabia que o tempo de Deus glorifica a Deus. O entendimento soberano de Cristo na morte permitiu obediência completa. Estava ali sendo morto, escarnecido, torturado, mas ele não deixou de cumprir a palavra de Deus o tempo todo. Não. E nós, amados, nós mortais aqui, nós falhamos nesse ponto. Porque nós obedecemos a palavra de acordo com a nossa vontade, ou de acordo com os nossos pensamentos, ou de acordo com aquilo que nos convém. Continuamos como devíamos parar. Fazemos quando não era para fazer. Tomamos atitudes que não eram para ser tomadas. E a própria Sagrada Escritura, através da vida do apóstolo Paulo, nos relata isso. Romanos capítulo 7, versículo 19. O apóstolo Paulo diz: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu tenho dificuldade de fazer o bem que eu gostaria de fazer, mas eu tenho uma facilidade incrível de fazer qualquer mal. Cristo não teve esse sentimento. Ele tinha uma obediência completa, ele teve obediência completa, ele fez a vontade do Pai e a vontade dele como filho também,
que é de obedecer o Pai. Entendem isso? E essa é a nossa luta hoje. Hoje aqui em 2021. Termos entendimento para sermos imitadores de Cristo e a sua obediência ao Pai. Queridos, nós não conseguimos obedecer nossos pais terrenos. Sim ou não? Quantas vezes, desde a infância, desde pititicos, nós já temos uma tendência de desobediência em nosso coração. Uma natureza de pecado. Entendem isso? E trazemos isso para o nosso dia a dia. Misericórdia. Conduzimos grande parte da nossa vida em desobediência às normas, às leis, aos pais, às autoridades, ao patrão, ao chefe e assim por diante. Nós precisamos ter entendimento das Sagradas Escrituras, para que esse entendimento saia da nossa mente, caia no nosso coração e a gente possa mudar isso. Quando nós começarmos a tomar posições de mudança a respeito disso, haverá mudança na sociedade, haverá mudança na sua casa, haverá mudança nos seus negócios, nos seus relacionamentos, haverá mudança no seu casamento, no seu relacionamento pessoal em casa. Entendem isso? Então, obedecer, estar em obediência a Deus é um princípio que nos conduz à vida eterna. Amém? Cristo não só obedeceu, Cristo é soberano sobre a sua humanidade. Cristo tomou a forma de servo. Presta atenção nisso, amado. Jesus Cristo, Deus, estava com Deus, era Deus, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Estava com Deus, é Deus. Está na Trindade. Jesus Cristo, em Gênesis 1, 26, estava ali naquela reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aonde o Senhor, Deus e Pai, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus Cristo estava ali, mas ele se despiu de toda a autoridade, se despiu de todo o seu poder de rei, criador, e tomou uma forma de homem, como eu e você, carne e osso, sujeito às aberrações desse mundo. Filipenses capítulo 2, no versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Na pessoa de Jesus, o Cristo, o Todo-Poderoso, caminhou por essa terra como homem por 33 anos. Ele não foi forçado por qualquer pessoa e nem por qualquer um dos seus atributos. Ele fez a vontade do Pai por obediência ao Pai, para cumprir-se um mandato do Pai. Então, a soberania de Cristo sobre a sua humanidade permitiu que ele servisse a Deus na tentação. Entendem isso? Que ele servisse ao Pai na tentação. Jesus estava, após o seu batismo, Jesus é conduzido para o deserto e ele passa por um jejum de 40 dias e 40 noites. E depois de estar completando esse ciclo de jejum,
Eis que lá aparece o tinhoso, o pé redondo, Satanás, o capetão. E ele começa então a tentar Jesus, dizendo: tá aí, ó, eu sei quem você é. Você é Deus, né, cara? Aí, ó, tá vendo essas pedras aí? É só você estender a mão aí e dizer, né? Transforme-se em pães, eles serão pães quentinhos. E matará a sua fome. Por que você não faz isso? Entendem isso, irmãos? A tentação na sua fraqueza. Nós somos facilmente derrotados pela tentação. Qualquer tentação nos derrota, porque a tentação, ela é na fraqueza. Você não é tentado onde você é forte. Entendem isso? Nós estamos lidando com um inimigo perspicaz, inteligente, com poder sobre o pecado. E que sabe onde nos tentar. Sabe aonde nós somos fracos. E é naquele ponto que ele, né, nos derrota. Nem sempre nós conseguimos resistir às tentações. Cristo venceu toda a tentação do diabo. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus fala para ele: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dá culto. Depois de toda a tentação, de todas as ofertas, Satanás ainda diz: olha, se você me adorar, filho, tá vendo esses reinos aí? Tá vendo essa terra? Tudo isso é meu. Eu te dou. Dou para você. Basta que você me adore. Então, o Senhor Jesus diz: retira-te. Sai de ré, Satanás. Porque somente, está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás. A soberania sobre a sua humanidade permitiu que ele servisse a Deus na cruz. Misericórdia. Presta atenção nisso, meu querido ouvinte. A soberania de Jesus permitiu que ele, como servo, totalmente destituído da sua soberania, ele servisse a Deus, sendo conduzido para uma cruz. Lá na cruz, amados, foi mais importante se cumprir as Escrituras do que procurar uma saída de conforto físico. Jesus poderia se safar daquela cruz, assim como quando ele estava ali no Getsêmani, um pouco antes de ser preso, agonizando em oração, porque ele sabia o que estaria pela frente, o que iria acontecer, ele já tinha ciência disso, ele já o sabia, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Entendem isso? Pai, a tua vontade, não a minha. Toda a minha soberania, todo o meu poder de Deus, eu me esvazio dele e que se faça a tua vontade sobre a minha vida. Nós temos, amados, uma grande dificuldade de passar por desconfortos físicos. Nós não queremos, não. Nós nos incomodamos com o frio, nós nos incomodamos com o calor, nós nos incomodamos com os ventos, capoeira, nós nos incomodamos com enfermidades que nos dói no corpo. Nós temos
uma grande dificuldade de passar por desconforto físico. Mas Jesus não teve essa dificuldade de ficar pendurado numa cruz. De antes de chegar na cruz ser ferido, machucado por um bando de homens covardes que injuriavam e batiam nele. Não. Ele não negou. Enquanto ele estava ali na cruz, ele estava vendo os mandamentos que ele precisava cumprir. Ele estava em obediência ao Pai. Lógico que Jesus, ele considerou em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, e não a sua. João capítulo 4, versículo 34, a Bíblia nos diz, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, a minha alegria, a minha felicidade, o meu bem-estar, o meu prazer é fazer a vontade daquele que me enviou, não fazer a minha. Nós temos essa dificuldade. Nós sempre queremos fazer a nossa vontade em primeira instância, em primeiro lugar. Então a soberania de Deus, a soberania de Cristo, em Deus, estar em Ele se despir de toda a sua autoridade e poder, como Deus, para descer a esta terra como homem e ser um servo. Servir a Deus, servir as pessoas. Amém, queridos? Um outro atributo que eu quero falar de Cristo é a soberania dele sobre a morte. João capítulo 19, no versículo 30, diz, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando, pois, Jesus toma aquele vinagre, ele diz, está consumado, acabou. E aí, então, ele se rendeu. A soberania de Cristo ao entregar, ali no entregar do Espírito. A palavra grega, paradidomi, traduzida significa entregar nas mãos de um para usar ou guardar. E aí eu pergunto, para quem Cristo entregou o Espírito? E a resposta é, ele entregou o seu Espírito para Deus, para que fosse guardado e usado na sua redenção, na sua ressurreição. Cristo pagou o preço do pecado lá na cruz, o meu e o seu pecado. Porque a morte é o salário do pecado. É o que diz as Sagradas Escrituras. Ele não precisava sofrer punição por pecado, porque Cristo não pecou. Mas nós pecamos. E quando ele assume vir a esta terra, ser como um de nós e pagar o preço pelo nosso pecado aqui, ele assume pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado, não pelo dele. Ele não tinha pecado, ele não pecou. Mas nós pecamos. E para que fôssemos libertos, seria necessário pagar um resgate. Entendem isso? O pecado nos aprisiona. O pecado nos sequestra. Nos tira a liberdade. Nós somos sequestrados da nossa liberdade pelo pecado. E Jesus vem e paga o resgate com seu sangue na cruz. Paga o preço da nossa liberdade em Cristo. Nele. Cristo pagou o preço. Sabe, o salário do pecado é a morte. Então ele pagou o preço. Todos pagam o preço do pecado no sentido de que todos nós morremos. Mas somente aquele que fora de Cristo sofre a punição do pecado ou da condenação do pecado.
Portanto, meu querido, hoje você tem uma rica oportunidade, a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e não sofrer a punição do pecado. Não sofrer a punição do pecado. Você ser conduzido à presença de Deus com um advogado do seu lado. Lá no tribunal de Deus, você se apresentar com um advogado, Jesus Cristo, aquele que pagou o resgate dos seus pecados. Então tenha essa oportunidade aberta hoje na sua vida, para você entregar sua vida para Cristo. Fala, pastor, olha, eu quero entregar minha vida para Cristo, porque hoje eu estou vivendo em pecado, hoje eu estou vivendo em conformidade com o mundo, e isso não está bom. A minha família está destruída, meus filhos estão destruídos, o meu casamento está destruído, os meus negócios estão destruídos, porque eu estou em conformidade com o mundo e não em conformidade com Deus. Percebam que nós precisamos entregar as nossas vidas para Cristo. A palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos a Cristo com a nossa boca, entendendo que Deus o ressuscitou dos mortos, acreditando que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Você precisa crer. Você precisa acreditar nisso, meu querido. Minha querida ouvinte, olha bem para isto. Romanos 10, 9. Se com a tua boca você confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Receberá salvação. Isto é promessa de Deus para mim e para você. Ah, pastor, mas eu não tenho fé para isso. Eu não acredito nisso. Eu isso, eu aquilo. Então, o meu convite é: procure uma igreja. Vai ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir a pregação do Evangelho, para que desenvolva a tua fé. Para que haja fé no teu coração, para que você creia nisso e receba a salvação em Cristo Jesus. Este é o meu convite para você nesta manhã. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus possa continuar te dando oportunidades de ouvir a palavra do Senhor, de receber essa palavra no seu coração e traduzir ela para o teu espírito, se rendendo a Cristo, o Senhor. Amém? Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe ricamente e até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus.